Vamos lá ao nosso estudo. Nós vamos estudar hoje, então, o curso básico de Teologia Reformada, o módulo 3, os livros poéticos, e nós vamos caminhar hoje sobre a parte 1 do nosso estudo, que são os salmos de lamento. Então, que a gente possa estar entendendo, compreendendo esses salmos que nós vamos estudar antes. O que significa salmo, hein? Você sabe o que significa o livro dos salmos, a palavra salmos? Da onde vem isso? Como que se chama realmente esse livro que é tão lido pela igreja, que é tão amado pela igreja? Não tem ninguém que não goste do livro dos salmos, ou que não tenha lido os salmos, ou não tem um salmo de cor que ama e tudo mais. Então, livro dos salmos, qual o título? Por que nós temos esse... o livro dos salmos tem esse título. O título do livro dos salmos. Em hebraico, o seu título é Sefer Tehillim, e que significa livro de louvores. A palavra Tehillim vem da raiz hebraica que utilizamos na expressão aleluia, ou louvai a Yahvé, louvado seja Deus. Então, o livro dos salmos, o nome em hebraico significa livro de louvores. Livro de louvores a Deus era o inário do povo de Israel. Eles, nas suas cerimônias, nos seus cultos, eles usavam esses salmos para cantar, louvar, engrandecer a Deus, suplicar ao Senhor através desse livro, o livro dos salmos. Então, o nome em hebraico é livro de louvores. Quando é traduzido para o grego, pela Septuaginta, 70 escribas traduzem do hebraico para o grego, eles colocam outro nome, que é um nome que nós temos hoje. A Septuaginta usa o título de psalmoi, como está aí, psalmoi ou psaltério, que sugere canções acompanhadas por instrumentos de corda. A palavra salmos significa canções acompanhado por instrumentos musicais ou instrumentos de corda. E a Vulgata Latina, onde nós colocamos salmo aqui, só repetiu esse termo, o título latino, Liber Psalmorum, livro dos salmos, simplesmente translitera o conceito grego. Então, salmo significa canções acompanhadas por instrumentos de corda. Mas o texto mesmo em hebraico significa livro dos louvores. Isso que significa esses salmos. E quem que escreveu? São duas coisas que nós precisamos entender quando nós estudamos os salmos. Uma coisa é quem escreveu o salmo, e outra coisa é quem organizou o livro dos salmos. A gente pode ver dentro aqui da teologia, a gente está tratando de um livro. E todo livro tem começo, meio e fim. E o livro dos Salmos, ele conta a história. Quem organizou, pegou os salmos todos e ajuntou aqui, ele não pegou e colocou de qualquer maneira. Não. Ele pensou, foi pensado, foi orado e, vejo mais ainda, inspirado por Deus para colocar esses salmos aqui. E eu costumo dizer que os salmos têm uma história a contar. Desde o capítulo 1 até o capítulo 150, desde o salmo de número 1 ou salmo 150, tem uma história a contar. E a história que eu vejo aqui é a diferença do justo e do ímpio. E a introdução desse livro dos salmos está aqui no capítulo de número 1, que fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E depois vai falar a diferença do ímpio. Os ímpios não são assim, Os ímpios não meditam na palavra do Senhor, os ímpios estão nas rodas dos escarnecedores. Então mostra essa introdução, a diferença do justo e do ímpio, e vai tratando assim isso em todo o salmo. Aí chega um momento em que, tá bom, Senhor, o justo são felizes, são abençoados, prosperam, mas acontece um problema. O Salmo 73, o meio do Salmo ali, o cerne do livro dos Salmos, a metade do livro dos Salmos, há uma crise do salmista. Se
bem-aventurado é aquele que ama o Senhor, que serve ao Senhor, aquele que é justo. Então, porque eu que sou justo, estou de mal a pior, e o ímpio que não adora a Deus está prosperando, está bem. E o Salmo 73 vai trabalhar esse conflito. Ele começa a trabalhar, olhar para o ímpio e ver a prosperidade do ímpio e ver ele justo, que se ele ao menos falasse alguma coisa contra Deus, Deus desceria a mão sobre ele. Enquanto que o ímpio, até os olhos saltam a gordura. Falando, que ele está bem alimentado, está prosperando. Mas aí a mudança acontece quando o salmista, no Salmo 73, diz: até que eu vi o fim do ímpio e vi o fim do justo. Quase resvalei os meus pés quando estava olhando para o ímpio, mas eu vi o fim dele e eu vi o fim do justo. Ainda que o ímpio prospere nesse tempo, o fim dele é para longe do Senhor. E ainda que eu estou passando por lutas e dificuldades, o meu fim é na presença do Senhor, onde há delícias perpetuamente, onde eu vou poder desfrutar das bênçãos eternas do Senhor. Então aí depois sai uma série de salmos de louvor e termina com o Salmo 150, que todo ser que respira louve ao Senhor. Então é um livro, e um livro tem começo, meio e fim. Por isso é importante a gente ver o contexto, entender a teologia, e todo o livro dos Salmos vai tratar essa questão do justo e do ímpio. Então, a gente não sabe quem organizou dessa maneira. Ele foi finalizado provavelmente ali no período de Esdras, quando ele trabalha, alguém ali, alguns dizem que foi Esdras, nós não temos certeza, mas quem preparou esse livro tinha em mente uma teologia, a diferença do justo e do ímpio, e organizou de maneira que pudesse instruir isso ao povo. E esse livro, então, nós não sabemos quem organizou, mas nós sabemos quem escreveu cada salmo. Alguns também, outros salmos não, que a gente chama de salmos órfãos. Então, a autoria do livro dos salmos. Os salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, entre os anos 1000 e 300 anos antes de Cristo. Depois de um longo processo de composição, uso e seleção, resultou uma coleção final de 150 salmos. Havia muitos outros salmos, mas 150 entraram aqui. E que Deus quis que estivesse aqui. Então, 150 salmos aceita pela tradição judaica. Essa coleção abre a terceira divisão da Bíblia hebraica. Então, os livros de Moisés, o Pentateuco, os profetas e os salmos. Como diz aí em Lucas 24:44, quando Jesus está falando ali com os discípulos de Emaús, e Jesus vai mostrando, desde de Moisés, os profetas e os salmos. E nós estamos aqui nesse terceiro módulo, falando dos livros poéticos e onde está o livro dos salmos. O texto em hebraico, que a gente vê aqui, o nome Davi está relacionado com a autoria de 73 salmos. Alguns salmos, há dúvida se foi realmente Davi ou não, mas o consenso é que 73 salmos foram escritos por Davi. Outros nomes que aparecem como autores dos salmos são Moisés, Salomão, Asaf, descendentes de Corá ou Coré, Etã e os chamados salmos órfãos, que a gente não sabe a autoria desses salmos. Então está mais ou menos dividido assim. Tem uma tabela aí que eu coloco para vocês da autoria desses salmos, e vocês podem ver aí vários salmos órfãos que a gente vê. Então, quem compôs, quem organizou o livro, nós não sabemos quem organizou o livro, mas sabemos que ele tinha uma ideia, tinha uma orientação e tinha uma teologia. Agora, os salmos, nós sabemos quem escreveu esses salmos. Interessante que também o livro dos salmos está dividido em 5 capítulos, ou 5 livros, que é importante a gente entender isso. E tem uma razão de ser, a organização dos salmos. Assim como a lei, o Pentateuco, tem 5 livros, assim também o Saltério está dividido em 5 livros.
E se você está com a sua Bíblia aí, e se a sua Bíblia for igual a minha, a Bíblia que a gente tem o inário e tudo mais, já começa no Salmo de número 1, em cima aí da sua Bíblia está escrito livro 1, Salmos de 1 a 41. Aí você vai lá no Salmo 42, livro 2, e assim vai. Então, assim como no Pentateuco, são 5 livros também no Saltério, dividido em 5 livros aqui. De 1 a 41, primeiro livro. 42 a 72, o segundo livro. De 73 a 89, terceiro livro. De 90 a... quarto livro, né? De 90 a 106, o quarto livro. E de 107 a 150, o quinto livro. E como que a gente sabe que esses livros que estão divididos assim? Porque o autor já mostrou, já deixou uma doxologia, uma adoração a Deus no final de cada parte, de cada livro. Se você olhar lá, né, no Salmo 41, final do Salmo 41, no versículo de número 13, Salmo 41, versículo 13, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade, amém e amém. E assim vai terminando, amém e amém. Você pode ver também lá, vamos pegar mais um texto aí para você ver. No Salmo 72, que já entra aqui no terceiro livro. Salmo 72. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Então a gente vê essas divisões. O primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro, quinto livro, sempre com uma doxologia, uma glória a Deus, um amém, amém. Isso é maravilhoso. Isso de propósito, para ficar 5 livros, lembrando do Pentateuco. Se você olhar também o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus tem 5 grandes discursos de Jesus. Mateus, como um judeu, também amarra toda a história de Jesus em 5 grandes discursos, lembrando também o Pentateuco, que é a base da fé, da teologia judaica, e nossa também, que aponta para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, o livro dos Salmos está dividido. É um livro que conta uma história, e dentro dessa história tem 5 capítulos ou 5 livros, e cada divisão termina com amém, ou amém e amém, uma doxologia ao nosso Deus. Então está aí essa tabela dos Salmos. Então, os livros, né? Livro 1, livro 2, os 5 livros estão aí marcados para a gente entender e compreender. E como que está classificado esses salmos? Muitos teólogos classificam de várias maneiras os salmos, mas nós vamos de uma maneira mais pedagógica e para a gente memorizar, a gente dividiu em 3 partes. Por isso, esse estudo, nós vamos ter 3 partes dentro desse estudo do livro dos Salmos. Então, vários teólogos, e comentários, né, do livro de Salmos, apresentam divisões e categorias diferentes dos salmos, para efeito de memorização. Podemos propor uma categorização simplificada de salmos de lamentos, louvores e didáticos. Salmos de lamento, salmos de louvor, salmos de sabedoria ou didáticos, com subcategorias para alguns deles. E a gente vai ver, coloca aí para você ver, principalmente nos salmos, né? Há várias subdivisões dentro disso aí. Então hoje nós vamos estudar os lamentos do indivíduo e salmos de lamento da nação. E depois o pastor Leandro vai tratar os salmos e hinos, e depois o pastor Vladimir os salmos didáticos, os salmos de sabedoria, que é muito bonito como a gente vê como que o salmista escreve e como que nos instrui, como nos orienta. É maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E por isso que os salmos são tão abraçados por nós. E os salmos são orações. E é o único livro que não é palavra de Deus direto para a gente, mas é palavra do homem, não é palavra de Deus para o homem, mas palavra do homem para Deus. E que se torna palavra de Deus quando nós somos exortados, corrigidos e abençoados por essa palavra. Deus soprou, Deus disse na boca desses homens para que nós pudéssemos ter esses salmos. Por isso é tão querido e amado esses salmos. E dentro desses estudos nós vamos ver salmos messiânicos,
salmos que falam da vinda do Messias. Nós vamos ver essa diferença do justo e do ímpio. Nós vamos aprender como que Deus trabalha a nação, como que as orações eram feitas diante do Senhor. Um exercício gostoso é nós lermos, relermos, aprendemos a orar com salmos, e é maravilhoso. Por isso hoje nós vamos ver e estudar os salmos de lamento, para a nossa compreensão e entendimento desse livro maravilhoso. Então vamos lá, salmos de lamento. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat ou mandar em particular e a gente vai estar caminhando junto. Então, salmos de lamento. Nesses salmos, também chamados de lamentos, o autor reclama por estar passando por uma situação desagradável, como doença, perseguição ou calúnia, e implora a Deus que o ajude. Esses salmos terminam geralmente com uma expressão de gratidão, em quem o salmista promete louvar a Deus ou oferecer-lhe sacrifícios. O Salmo 38 é súplica de uma pessoa ou lamento individual. O Salmo 74, que nós vamos estudar também, é o louvor de uma nação, o lamento de uma nação diante do Senhor. Então, a diferença entre o lamento e a murmuração é que na murmuração a gente só coloca as nossas angústias diante de Deus e fica por aí, a gente só reclama, só murmura. Mas os salmos de lamento, Deus permite que nós coloquemos as nossas angústias, as nossas aflições, mas sempre nós saímos confiados no Senhor. O exemplo é o salmo que a gente leu no começo, o salmo de número 13. O salmo de número 13, quantas vezes eu já orei esse salmo nas minhas angústias, e Deus nos dá essa liberdade de abrir o nosso coração e derramar o nosso coração diante do Senhor. Não adianta disfarçar, às vezes a gente está angustiado e a gente, Senhor, maravilhoso tudo, e Deus está vendo que aquilo não é de coração. Por isso que o salmo começa, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando eu vou estar relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Ele é sincero. Ele sente Deus ausente. Deus parece que não está respondendo a sua oração. Ele está angustiado porque os inimigos estão prevalecendo contra ele. Ele lamenta diante do Senhor, coloca sua queixa diante do Senhor. Mas como que ele termina o salmo? Mas no tocante a mim, confio na tua graça. Apesar de tudo o que está acontecendo, ainda que esteja acontecendo todas essas coisas, eu confio na tua graça. Eu confio no teu amor. Alegra-se o meu coração na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque o Senhor me tem feito muito bem. Olha só, ele começa lamentando, triste, chorando, mas termina como? Confiante. Isso é um salmo de lamento. E assim nós devemos lamentar diante do Senhor. Eu convido você a entrar no seu quarto, fechar a porta e derramar o seu coração diante do Senhor e dizer: até quando, Senhor? Eu vou orar e o Senhor não vai me responder. Até quando eu vou estar nessa angústia? Ou até quando eu vou ter esse problema ali no meu trabalho? Até quando eu vou ter esse problema aqui na minha casa? Mas eu gostaria que você, apesar de tudo isso, Senhor, apesar de eu não ver a resposta da oração, eu confio no Senhor, eu confio na tua graça, eu confio na tua salvação, eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem a mim. Cante ao Senhor, termina, você vai ver o quanto Deus transforma a nossa vida, quando Deus permite a gente derramar o nosso coração, e depois de derramar o nosso coração, nós podemos louvar ao Senhor. Essas são as características de um salmo de lamento. Quando a gente pensa em lamento, é só reclamar, reclamar. Não. Os salmistas nos ensinam a lamentar diante do Senhor e como nós podemos ser restaurados diante desses lamentos todos. Então nós vamos ver dois tipos de lamentos, como a gente tem aí, o lamento individual e o lamento da nação. Vocês podem ver que tem muito mais lamentos do indivíduo do que lamentos da nação.
E as características que eles têm são as mesmas, quase parecidas, uma individual, outra coletiva, comunitária, e a gente vai trabalhar esses dois tipos de salmos. Qual é a estrutura, então, do salmo de lamento, do lamento individual? Qual a estrutura a gente encontra aí nesses salmos de lamento? Está aí, ó. A gente vê primeiro um apelo inicial. Essa parte sempre caracteriza por um grito, né? Uma ajuda, um anseio, ou até quando? Senhor, atenta para mim. A gente vai ver sempre isso nos salmos de lamento. É uma expressão de, ó Senhor, uma busca por socorro, uma resposta imediata do Senhor. Depois a gente vai ver o lamento propriamente dito, né? Uma externação variada, ou breve ou longa. Os salmos fazem uma descrição desse estado de infelicidade, de perigo, e às vezes até um perigo mortal, mas clamam diante do Senhor e derramam o coração diante do Senhor. Então a gente vê esse lamento diante do Senhor que ele usa, ele fala dos perigos que eles estão passando. Depois nós temos a terceira parte de um salmo de lamento, é a expressão de confiança, em contraste, né? Ele usa, dentro da gramática, palavras adversativas, onde ainda que, no entanto, como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no entanto, apesar da minha aflição, eu confio no Senhor, ainda que eu não veja, Deus vai cuidar de mim. A gente vai ver essas frases adversativas aqui, sempre nessa expressão de confiança diante do Senhor. A petição de que Deus intervenha, de que Deus possa vir, que seja de maneira rápida, que Deus possa estar abençoando, que Deus possa estar ajudando, um pedido que Deus intervenha, e termina com um voto de confiança, um voto de louvor ao Senhor. Para a gente exemplificar isso, eu vou trabalhar com vocês aqui no lamento do indivíduo, o Salmo de número 38, se você puder abrir a sua palavra, a palavra do Senhor aí no Salmo 38, se não, você acompanha e depois você pega o vídeo novamente, volte e acompanha pela sua Bíblia, que eu acho muito importante. A gente vai pegar e a gente vai ver esses pontos todos aí esse exemplo, né, do salmista. Aqui no Salmo 38, o salmista, deixa eu colocar lá. Salmo 38, a mensagem do Salmo 38 é a esperança do salmista em Jeová, em Yahvé, leva-o a confessar o seu pecado, lamentar o seu sofrimento e pedir que Deus o livre de seus pecados e inimigos. Então essa é a mensagem do Salmo de número 38. E o Salmo de lamento, o Salmo 38, vai ter essas divisões que nós vimos aí, o apelo, o lamento, a expressão de confiança, a petição e o voto de louvor diante do Senhor. Então vamos caminhar aí no esboço. Então no versículos de 1 a 2 fala: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Então a gente vê a petição introdutória, a profunda dor causada pela disciplina do Senhor, e o salmista pede que o Senhor suspenda essa punição. Então ele clama, ele grita: não me repreenda, Senhor, na tua ira. E depois ele lamenta, né, o sofrimento do salmista devido ao seu pecado, envolvendo o seu corpo, sua mente, sua vida social. Do versículo 3 até o capítulo 12, ele coloca todas essas angústias. Ele se derrama diante do Senhor, ele se angustia diante do Senhor e mostra, né, como que o corpo dele tem sentido, como que ele está se enfraquecendo. Para você ver mais ou menos como que está acontecendo, olha só, a partir do versículo 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito,
e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bata-me excitado o coração, falta-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus inimigos e meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, e os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Então ele coloca aí o seu lamento. Ele fala da sua angústia tanto na mente, no corpo, na alma, seja interno, seja externo. Fala que os seus amigos o abandonaram, assim os seus parentes também, e os inimigos tramam contra ele. Ele está lamentando, está colocando o seu coração diante do Senhor. E a gente pode ver isso. Esqueci de passar aí. Vamos lá. Então, o exemplo aí do Salmo, o esboço. Então, ele faz aí a sua petição introdutória, profunda causa de disciplina que ele está sofrendo. Ele lamenta diante do Senhor, o texto que nós lemos, dos versículos de 3 a 12. Aí ele começa a falar, dentro de Isaías, ele começa a colocar ainda outras coisas, né? Ele descreve dos versículos 3 a 8. Ele coloca, está lá, a descrição do sofrimento físico. O corpo do salmista sofre intensamente por causa do seu pecado, e os seus sofrimentos são devido à ira de Deus contra o pecado. Seus pecados o esmagaram completamente. Ele está ferido e abatido. Ele está febril e esmagado pelo Senhor. Então a gente vê tudo isso, esse lamento diante de Deus, o que está acontecendo com a sua vida. O resultado do sofrimento físico que ele tem passado. A mente do salmista está confusa, seus amigos o abandonam e seus inimigos o atacam violentamente. Então seus sofrimentos não estão escondidos de Deus, Deus tem visto. Os seus sofrimentos o enfraquecem, está escurecendo as vistas. Os seus sofrimentos fizeram com que seus amigos o desprezassem, e os seus sofrimentos fizeram com que os inimigos o maldissessem. Então a gente vê essa angústia do salmista no seu lamento. Essa é a parte do lamento. Mas aí depois do lamento, há uma expressão de confiança dentro do salmista. Apesar de tudo que ele está vivendo, há esperança diante dele. Versículo de 13 a 20, a expressão de confiança. A esperança de que Yahvé o leve a ignorar os ataques externos postos a Deus. E reconhecer seu erro na certeza da resposta de Deus. Olha só o versículo 13. Mas eu, como surdo, não os ouço, e com mudo não abro a boca. Sou com efeito com quem não ouve, cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Está vendo? A confiança. Ele clama a Deus, lamenta a Deus, mas ele confia em Deus. Porque eu dizia, não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confessa a minha iniquidade, suporta a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos. Os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o bom. Então ele alterna essa confiança e essa angústia ainda que ele tem diante do Senhor. Então o salmista, ele não faz caso dos ataques externos, como a gente vê aí nos versículos 13 e 14. O salmista expressa sua confiança diante de Deus nos versículos 15 e 16. E ele encerra o salmo dos versículos 17 a 20, como está escrito aí. O salmista expressa as razões da sua confiança, de que Deus é todo-poderoso, que Deus tem ouvido, que Deus vai perdoá-lo, que Deus vai livrá-lo desse mal. Ele não tem outra alternativa a não ser confiar no Senhor. Ele está arrependido no versículo 18, e seus adversários são fortes e odeiam, porque ele segue o bem.
Então ele não vai dar ouvido a essas pessoas e nem vai retrucar, vai confiar no Senhor. E a petição final, versículos 21 a 22. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então ele clama ao Senhor, lamenta diante do Senhor e confia no Senhor, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor. Ele está sofrendo por algo que ele fez de errado. Ele está falando, o salmista, por causa do seu pecado. Então a gente vai ver alguns salmos de lamento, de confissão de pecado. E ele reconhece o peso e a responsabilidade do seu erro, lamenta diante do Senhor, confessa o seu pecado diante do Senhor e pede o livramento do Senhor. Diferente do Salmo 13, que não tem um motivo de pecado. Assim também o Salmo 42, ele se angustia, mas confia no Senhor. Não, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim minha alma suspira pelo Senhor. Mas ele está triste porque ele lembra quando ele andava em procissão, ele adorava o Senhor no culto, mas hoje os inimigos dizem, o teu Deus onde está? Então ele clama, ele alterna o seu lamento e a sua confiança diante do Senhor, que não é pecado, Salmo 42, onde está o teu Deus? E parece que Deus o abandonou, não por causa de pecado, mas ele se sente abandonado pelo Senhor, mas depois ele confia no Senhor. Assim o Salmo 13 também, não fala de pecado, fala da angústia que ele está vivendo, alguma coisa, os inimigos estão o perseguindo, a gente não sabe a razão, mas ele reconhece a confiança que ele deve ter diante do Senhor. Então esse é o contexto, essa é a estrutura de um salmo de lamento individual. Agora nós vamos ver um salmo da nação, onde a nação toda clama diante do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. E o lamento de nação é semelhante ao lamento, a estrutura, do lamento do indivíduo. Então o contexto histórico do lamento da nação é uma situação crítica na vida da comunidade, seja por guerra, fome, seca ou doença. Tais situações normalmente exigem um dia especial de jejum. É possível que também existissem dias especiais em que a lembrança de alguma crise era evocada. E nessa ocasião, era de se esperar a leitura do salmo de lamento da nação, da comunidade diante do Senhor. Ou eles estavam vivendo uma crise, ou lembrando o que aconteceu e o livramento do Senhor. Então a estrutura desse salmo está aí colocado aí na sua tela, certo, Mael? Está lá. Então a estrutura é apelo e petição introdutória, por ajuda divina, referência dos atos anteriores de Deus em favor da nação, o lamento propriamente dito, confissão, confiança, petição pela intervenção divina, motivação para a intervenção divina e o voto de louvor ou louvor a Deus diante do que está acontecendo. E para a gente exemplificar, a gente vai pegar um outro salmo, o salmo de número 74, que é um salmo onde a nação está clamando pela intervenção de Deus por causa da ação do inimigo que tinham destruído a cidade, o templo e tudo mais, e como que eles deviam agir e como eles oram diante do Senhor. Então nós vemos aí a mensagem, o exemplo, dentro dessa estrutura do Salmo de Lamento da Nação, a afronta do inimigo de Israel, Salmo 74, a gente vai estudar agora. Abre aí. A afronta dos inimigos de Israel, desfrutando do santuário, o salmista a lamentar o sofrimento da nação e suplicar a intervenção divina na preservação do povo escolhido. Então a gente vê aí qual é o contexto e a gente vê o esboço desse salmo. Então primeiro o apelo e petição introdutória, a aparente rejeição de Israel por Deus é incoerente com a sua redenção e portanto Deus deve intervir. Olha só os versículos de 1 a 3. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Está vendo como é semelhante ao Salmo de número 13? Parece que Deus se ausentou, esse é o lamento. Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião no qual tens habitado.
Então eles clamam diante do Senhor e reivindicando: nós somos o teu povo, não te esqueças de nós, Senhor. Então essa palavra, essa petição diante do Senhor que o salmista coloca diante do Senhor. Então a gente vê aí, a aparente rejeição de Israel por Deus é incoerente com a sua redenção. Depois ele, no versículo 4 a 9, ele fala da devastação causada pelos inimigos, atinge o coração de Israel e sua vida religiosa. Olha só, 74, versículo 4. Os teus adversários bramam no lugar das tuas assembleias e até os seus próprios símbolos parecem-se com os que bramem machado no espesso da floresta. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Então eles começam a lamentar diante do Senhor da situação para que Deus possa intervir. O inimigo devastou o santuário, a liderança foi dizimada, como no versículo 9, e mais ainda, a terceira parte, o pedido de ajuda agora. Ele faz uma petição, faz um lamento e agora um pedido de ajuda. A lembrança da grande redenção de Deus efetuada no Êxodo leva o salmista a questionar a inatividade de Deus, indicando um pedido por socorro. Então ele vai lembrar: Senhor, o Senhor não interviu, o Senhor não destruiu o inimigo, o Senhor não despedaçou e tudo mais. Ele vai lembrar dos feitos maravilhosos de Deus, para que Deus possa atentar à sua oração. Isso que caracteriza um salmo da nação. Versículo 10. Vou pegar aqui o versículo de número 17. Como o versículo de número 13. Dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem, durante a noite como um clarão de fogo. Então ele lembra, ele coloca essa confiança no Deus que fez no passado, que possa intervir hoje também. Esse é o clamor do salmista. E a gente vê também a inatividade de Deus é incompatível com a blasfêmia do inimigo. A redenção no passado é motivação para a redenção no presente. E a redenção do presente atual é possível em vista do grande amor de Deus. Por isso ele lembra dos grandes feitos de Deus, para que Deus possa intervir no presente. E ele termina este salmo fazendo a petição e a motivação. A petição desse salmo, nos versículos 18 a 23, a gente pode ver aí: tentaram Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: por acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Errei aqui o salmo 74. Versículo de número 18. Lembra-te disto: o inimigo tem ultrajado ao Senhor e o povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida das tuas pombinhas, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios da morada de violência. Lembra, Senhor, da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Então o salmista faz isso para que Deus possa atentar e reverter a situação. A intervenção é necessária devido à blasfêmia do inimigo. A intervenção é necessária devido à aparente quebra da aliança. A intervenção é necessária para preservar a honra de Deus. Olha o que os inimigos estão fazendo a tua honra, Senhor. É interessante que eles colocam diante do Senhor isso. Versículo 22 diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o inimigo tem te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Então ele clama ao Senhor, lamenta diante do Senhor, confia no Senhor por causa dos seus feitos passados, e ele termina com a confiança: levanta-te, Deus, e muda essa situação. Esse é o salmo de lamento da nação. Então, esses salmos todos, queridos, tanto os salmos da nação quanto os salmos do indivíduo, nos ensinam também a orar diante do Senhor. E esse é o desafio
de nós aprendermos a orar e confiar diante do Senhor. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, que age, que manifesta o seu poder e a sua glória. Os salmos de lamentos nos chamam e nos desafiam a sermos sinceros diante de Deus, a derramar o nosso coração diante do Pai, a sermos sinceros diante do Senhor, chorarmos diante de Deus, mas sairmos confiantes diante do Pai. Um outro salmo como fala de lamento, acho que nunca ninguém lê esse salmo, né? A gente tem que entender também que os salmos têm que ser lidos na visão do Novo Testamento, na interpretação daquilo que Jesus nos instruiu, nos ensinou. Salmo 137, acho que você nunca ouviu esse salmo ser lido numa liturgia de igreja. O final do versículo 137 diz assim: Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Está aqui na palavra do Senhor, um salmo. Mas a gente tem que entender esse lamento. A gente tem que entender o contexto. O contexto do Salmo 137 é: o povo está preso na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E os outros pediam: canta as músicas que vocês cantavam lá na terra de vocês. Eles falam: como que nós vamos cantar em terra estranha? Eles estão sendo açoitados, mortos, os seus filhos estão sendo mortos. E por isso ele coloca o coração dolorido de ver a situação, a sua terra destruída, a sua família destruída, as crianças sendo mortas. E ele fala: feliz aquele que fizer o mesmo que vocês estão fazendo com os nossos filhos. Por isso ele fala dessa maneira. E lembrando que no Antigo Testamento, a lei era olho por olho, dente por dente. Por isso nós temos que ler olhando o Novo Testamento. E Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: qualquer que te ferir a face direita, ofereça a esquerda. Isto é, sai de perto da confusão. Ore pelo inimigo. Clame pelo inimigo. Então a gente vê essa situação aqui. Por isso, os salmos nós temos que interpretar e ver segundo aquilo que o Novo Testamento nos mostra. Porque senão a gente fica abismado, né? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Esse era o desejo, não está falando que eles fizeram isso. Mas esse era o desejo do coração do salmista. E ele coloca isso diante do Senhor. Assim também nós devemos colocar as nossas queixas diante do Senhor. Às vezes eu já orei também assim por alguma situação que aconteceu e falar: Deus, o meu desejo é ir lá acabar com fulano. O meu desejo é ir lá e destruir tal coisa. Mas eu coloco e derramo meu coração diante do Senhor. Lamento diante do Senhor e confio no Deus Todo-Poderoso, porque esse mesmo Deus que atende a minha oração diz que a vingança pertence a Ele. Eu coloco nas mãos do Senhor. Deus é justo. Deus é correto. Deus vai fazer justiça. Descansa nele. Pode demorar às vezes para nós, mas Deus, no momento certo, Ele vai agir. Por isso, dentro desses salmos de lamento, encerrando, a gente precisa entender que no princípio do cristianismo, o livro dos Salmos foi adotado pela igreja como seu inário, seu livro de orações. Jesus se referiu a vários salmos. Eles foram citados pelos escritores do Novo Testamento e cantados pelos cristãos da igreja primitiva. Parece que quando alguns estudiosos dizem, quando Jesus toma a última ceia com os discípulos, eles cantam um hino e Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Provavelmente ele canta o Salmo 115, falando do Deus que, não dos deuses falsos, mas do Deus verdadeiro, o Deus presente, que ouve a oração, que está presente. Ele tinha confiança diante de Deus, mesmo derramando o seu coração. É na pessoa de Cristo que a revelação de Deus chega ao seu ponto máximo. Aquilo que no livro dos Salmos e no Antigo Testamento é incompleto e provisório, torna-se completo e final na revelação de Jesus Cristo. Os Salmos apontam para Jesus, desse Deus Salvador que intervém, que nos ouve e que se faz presente na nossa vida. Leia os Salmos, aprenda a orar com Salmos,
mas também interpretá-lo segundo a palavra de Deus, segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou. Esse é o desafio, e eu desafio você que tem passado por angústias, lutas e tribulações. Você pode enganar as pessoas, mas não engana Deus. Por isso, seja sincero. Seja sincero. Como eu disse no começo, quantas vezes eu orei o Salmo 13? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Eu, pecador, achando que Deus se esqueceu de mim. Mas Ele me dá essa liberdade de derramar o meu coração. E depois de derramar o coração, Deus grita no nosso coração de que eu tenho um Salvador, que eu tenho a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que Ele tem cuidado de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Confie no Senhor, descansa no Senhor, chore diante do Senhor, porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações, as nossas lágrimas, o nosso murmúrio. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Semana que vem nós vamos conversar sobre os salmos e hinos. O pastor Leandro vai estar ministrando também ao nosso coração. Vamos orar? Que Deus abençoe sua vida.